Ele chama os levitas, Ele chama os porteiros, Ele chama todos que trabalham na sua casa, independente da sua função. Você tem a obrigação diante de Deus de falar do amor de Cristo. Coisa linda é poder falar do amor de Cristo, sabe por quê? Quem está falando, irmão, recebe primeiro e depois passa para a igreja. É privilégio, não é, pastor? Falar do amor de Jesus, você vai recebendo a bênção, vai recebendo a palavra e depois, ó, partilha com a igreja. Aleluia! É tão bom. Apocalipse capítulo 12, o versículo 11, está escrito assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Quero repetir com a igreja, Apocalipse 12, 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Amém. Curve sua cabeça um minuto, por favor. Deus bendito e santo, ao falar das tuas coisas, eu vejo que são grandiosas demais para mim, ao ponto, Deus querido, de não saber como falar. Mas agora eu oro ao Espírito Santo, que o Senhor nos prometeu que quando falaríamos, o Senhor falaria por nós. E eu clamo a Ti pelo Seu amor e misericórdia. Fala em meus lábios neste momento, porque Deus, a Tua igreja precisa de Ti, da Tua palavra, palavra que liberta, restaura, palavra que abençoa, que vivifica, e assim seja nesta noite. Fala com o Teu povo, me dá este privilégio de ser um instrumento em Suas mãos, Senhor. Crente da bênção, eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é um Deus de promessas, é ou não é, irmãos? Nosso Deus é um Deus de promessas. Glória a Deus. A Bíblia diz que nosso Deus, Ele é um Deus de promessas. Ele promete para todo aquele que crê. E o interessante, irmãos, que todas as promessas que Deus faz na vida do homem e da mulher, Ele cumpre. Deus, Ele faz promessa e Ele cumpre. Eu quero que você levante a mão que tem promessa, que Deus faz assim, ó: eu tenho promessa. Aleluia! Deus vai realizar, amém? Em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E quando Ele promete, Ele cumpre na minha e na sua vida. É tão bom servir esse Senhor, irmãos, porque até outrora nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Não tinha direção, era como folha seca jogada ao vento. Mas logo Jesus Cristo me achou lá, te achou lá e te trouxe aqui no lugar da bênção. Aleluia. Agora eu não choro sozinho, Ele enxuga minhas lágrimas. Agora, irmãos queridos, eu não vivo em delírios, não, eu sonho em Deus e Ele realiza. Aleluia. Mas nosso Deus, Ele é um Deus de promessa, e nesse momento eu vejo uma promessa através dessa palavra. O Senhor, Ele garante para a igreja. Ele garante para a igreja. Se você ler um versículo anterior, Ele está falando de Satanás que caiu por terra. Ele está dizendo de Satanás. E aí Ele começa a dizer bem assim, ó: a igreja, os nossos irmãos venceram Ele. Venceram. Glória a Deus. Nós, irmãos, agora somos mais que vencedor no Senhor. Mas ainda não por fim, irmão, a igreja vai estar no lugar santo diante do altar de Deus, glorificando, adorando a Ele, irmãos. A Bíblia diz que nem todos participarão daquele grande dia. A Bíblia diz que alguns vão estar despreparados, mas o Senhor Jesus Cristo disse que a sua igreja vai ouvir a voz dele. E quando Ele raiar nessas nuvens, irmãos, a sua igreja será arrebatada com o Senhor. Aleluia! Uma promessa. Mas então você que de repente se sente no seu coração que está frio na fé, que está afastado do Evangelho, você que entrou aqui esta noite, que não tem congregado na comunhão dos santos, e que de repente você participou de algo que te entristeceu e largou, perdeu a esperança no Senhor, eu quero te convidar, irmãos, em nome de Jesus, venha para o lado dos vencedores, hein? Glória a Deus, aleluia! Seja Jesus, reconcilie com Jesus hoje aqui agora, porque quando Ele raiar
E a igreja vai estar como vitoriosa no seu final. Todo final dos crentes é feliz. Acredita assim, amém? Todo final dos crentes é feliz. Aleluia. Aí eu quero aqui mostrar algumas das promessas do Senhor aos seus vencedores. E aí ele escreveu as cartas do Apocalipse, as cartas para a igreja da Ásia. E eu quero só dizer alguns versículos de algumas pessoas, de algumas igrejas que vai participar como vencedor. Ele diz em Apocalipse 2,7, você não precisa abrir porque é só a introdução. Apocalipse 2,7 diz que quem vencer comerá da árvore da vida. Quem vencer comerá da árvore da vida. É interessante que ele deixa um ar assim que é para quem vencer. Mas e se eu não vencer? Não, você tem que vencer. Mas espera aí, eu não tenho forças. Mas o Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tem que pular. Eu venci o mundo. Ele garante a minha e a tua vitória. Essa palavra mesmo, ele diz assim, que pode ser espada, pode ser nudez, pode ser o presente, pode ser o poder, pode ser o que for, até um anjo, irmão. Ele não poderá separar você do amor de Deus. E o amor de Deus garante a tua vitória. E ele continua assim, ó. O Apocalipse 2,11: a quem vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 2,17: a quem vencer receberá um maná escondido e uma pedra branca com um novo nome escrito. Em Apocalipse 2,26 ele diz: a quem vencer receberá autoridade sobre as nações. Em Apocalipse 3,5 ele diz: a quem vencer será vestido com vestes brancas, de maneira nenhuma terá o teu nome riscado no livro da vida. Em Apocalipse 3,12 ele diz: quem vencer será coluna no templo de Deus. Você já é coluna aqui nesse lugar? Glória a Deus, aleluia. Apocalipse 3,21 diz assim: quem vencer será concedido que assente com o Senhor no seu trono. Você pode adorar Jesus por isso? Aí muita gente fala: mas espera aí, é tão difícil ser crente, é tão difícil estar com o Senhor, é tão difícil estar com Deus. Por muitas das vezes, igual o irmão falou, é verdade. Às vezes somos bipolares, somos tristes, às vezes somos alegres, igual o irmão falou ali. Às vezes nós estamos lá em cima e de repente nós estamos lá embaixo. E aí de repente uma palavra como essa, eu fico assim: meu Deus, eu sou dos vencedores ou dos perdedores? Quem eu sou? Por muitas das vezes batem essas dúvidas e não sabemos que lado estamos ou o que vamos fazer. Por muitas das vezes nós ficamos então atentos e dizendo: Deus, o que será de mim? A minha alma fala lá dentro: por que te abates? Onde estão os teus deuses? E muitas coisas, muitas interrogações. Eu quero dizer uma palavra de Deus para ti, amém? Apocalipse capítulo 7, versículo 9, está escrito assim: que uma grande multidão com palmas nas mãos. Essa multidão é tão numerosa que não se pode contar. São de várias tribos, nações e línguas. Essa multidão estará diante do altar de Deus, cantando o hino da vitória. Essa multidão é a igreja de Cristo, porque Jesus Cristo prometeu bem assim, meu irmão: contra esta igreja o inferno não prevalecerá. Receba a tua vitória em nome de Jesus. Aleluia. Mas por muitas das vezes eu quero saber de Deus: Deus, vem aqui, Senhor, senta do meu ladinho, me ajuda nessa prova. Aí então o Senhor garante para mim: eles o venceram. Eles o venceram. E aí, Deus é lindo. A Bíblia é tremenda. Ela é o livro mais antigo do mundo, mas também é o mais atual. A palavra dela é sempre nova para as nossas vidas. E aí de repente essa palavra está dizendo lá do futuro. Porque quando a palavra de Deus fala do passado, ela não fica no passado, ela fala do meu futuro. Mas a palavra de Deus, quando está falando lá do futuro, que gosta da palavra escatológica, né? Falando das últimas coisas, e está falando lá do futuro, mas fala comigo agora aqui nesse momento no presente. É tremendo. A palavra de Deus, ela não tem barreiras, ela vai além, né, minha irmã? Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida. Obrigado. Já pode trocar, varão? Pode trocar? Amém. Oh, glória. Eu lembro de um irmão que prega, irmão. Eu não sou pregadorzão, não, viu? Mas eu lembro de um irmão que prega e fala: tá saindo mel nesse microfone. Né, Marcelo? Eu joguei, né?
pastor Joaquim fala, está saindo mel nesse microfone, está mandando mel. Deus abençoe. Incrível isso, irmão, que a palavra de Deus ela não tem barreira de tempo. E se passa o céu, passa a terra, passa tudo, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. É tremendo esse negócio. Aí eu estou falando aqui lá no futuro, e de repente está servindo para mim e para você. E a palavra que eu estou lendo para você, ela garante assim, em 3 aspectos, é que você vai ser um daqueles vencedores. Em 3 aspectos, você vai ser um daqueles vencedores. Eu quero ler contigo. Versículo 11 também assim. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. É o primeiro. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda a humanidade, irmãos, depois de Adão, pecou e continuou pecando. A Bíblia diz que o pecado afasta o homem de Deus. A Bíblia diz em Isaías capítulo 59, versículo 1: eis que meus ouvidos não estão agravados para não poder ouvir, e nem as minhas mãos estão encolhidas para não poder salvar. Aí no versículo 2 diz bem assim: mas as vossas iniquidades fazem uma divisão entre mim e vós. O pecado ele afasta o homem de Deus. Deus ele ama todos os pecadores, mas ele abomina o pecado. O pecado, irmão, não tem nada com Deus. O nosso Deus, ele é amor, e a essência dele é amor, mas também a essência dele é justiça. Ele é justo. Isso é uma realidade. Glória a Deus. Aí então, o homem se vê longe de Deus por causa do pecado. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, está escrito assim: que o salário do pecado é a morte. Primeiro a morte espiritual. O homem não consegue chegar perto de Deus, ele é separado de Deus. E depois a morte física, ele fica enfermo, por muitas vezes morre. E está aí toda essa situação que vemos. Não aguentamos abrir um jornal que se torcer, sai sangue por conta do pecado. A Bíblia diz que do que se queixa o homem, que se queixe dos seus próprios pecados. A Bíblia. Logo então, o nosso Deus, que é amor, que é benigno, que é lindo, que é santo, Ele quer reconciliar com o homem. O Senhor nosso Deus, na época ainda do Velho Testamento, Ele autorizou então o homem fazer sacrifício de animais. Aquele sacrifício cobria o pecado naquele momento, porém não libertava o coração daquela pessoa. Ele sempre pecava, depois pegava o animal, dependendo do pecado, grandão ou pequeno, levava-se o animal e o sacrificava para perdão dos seus pecados. Porém, irmãos, aquele sangue daquele animal não podia purificar e libertar aquele homem. Aquele homem continuava na maldade do seu coração. Era necessário um sacrifício perfeito. Aí então, nós vemos em Romanos capítulo 3, versículo 10, que o Senhor, dali em diante, procura um justo debaixo desse céu. A Bíblia diz que Ele não acha nenhum sequer, ninguém que busque a Deus, ninguém que olha para o céu, ninguém que queira fazer o bem. O Senhor procura o justo e não encontra. Então não tem quem fazer esse sacrifício por toda a humanidade. Não tem nessa terra, não teve. Aí, meu irmão, o amor de Deus falou muito alto para mim, falou muito alto para você. E a Bíblia diz que Ele entregou o seu Filho único